Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor. Oremos, Senhor Deus e Pai, no doce, eterno e maravilhoso nome do Teu Filho Jesus. Mais uma vez, Senhor, a Tua igreja eleva a voz a Ti em oração, crendo que o Senhor é o mesmo, que tem todo o poder para responder à oração da Tua igreja. Meu Deus, foi manifesto aqui por escrito esses pedidos de oração. O Senhor conhece a necessidade, ó Pai, de cada um dos Teus filhos, a carência, Senhor, de cada vida e a fé que eles têm de pedir oração ao Teu povo para receberem a cura e o milagre. Meu Deus, todas as mãos aqui que foram levantadas, todos nós temos a necessidade de ter o Senhor em nossa vida ou alguma dificuldade que temos que enfrentar, mas se oramos e buscamos a Ti, é porque cremos que o Senhor é o Deus dos milagres e que continua fazendo a obra no meio do Teu povo. Pai, eu venho pedir também, toma o Teu Filho mais uma vez em Tuas mãos e faz-nos, Senhor, nos alimentar da Tua palavra, para que a nossa alma mais uma vez saia daqui alegre e feliz por ter comido do alimento que vem de Ti. Desde já Te agradeço, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer, em o nome de Jesus. Amém. Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos. Queremos agradecer ao nosso Deus por essa rica oportunidade que Ele nos concede. Também o pastor Joandir Bernardes por este convite, aos nossos pastores, pastor Levi, pastor Joelto, que nos dá a liberdade de estarmos aqui, ocupando este púlpito, esta casa de oração, onde grandes homens de Deus têm ministrado a sua palavra. Irmãos, Deus tem colocado uma palavra no meu coração, quero compartilhar com a igreja. Para isso quero vos convidar para abrir as vossas Bíblias. Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 1. Versículo 21. Aliás, melhor dizendo, 22. E tudo aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta que diz: Eis que a virgem conceberá, e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. E Emanuel traduzido é Deus conosco. Vamos ler todos juntos o 23, irmãos. E eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Amém? Aleluia. Irmãos, muitas vezes nós passamos por passagens da palavra do Senhor e não conseguimos ver riquezas que está contida nela. Quando nós lemos aqui Emanuel, e a Bíblia deixa bem clara e faz questão de deixar aqui também a tradução, o que significa dizer Emanuel. Temos aqui a tradução, significa Deus conosco. E nesta noite eu quero falar um pouquinho da importância de nós entendermos esta palavra. Você pode ter paz em seu coração, pois o Emanuel está contigo. Aleluia. Você pode falar para o seu irmão: fique tranquilo, o Emanuel está conosco, o Emanuel está ao teu lado. Fique em paz no teu coração, fique tranquilo, o Senhor está convosco. Aleluia. Ele diz em sua palavra, diz e fez promessas para as nossas vidas, que não nos deixariam só. Aqui nós temos a revelação desta palavra. Muitas vezes, irmãos, nos esquecemos, e nós no dia a dia, nessa caminhada, parecemos
como aqueles discípulos a caminho de Emaús, e andamos para lá, andamos para cá, tribulados, angustiados, e nos esquecemos que o Emmanuel está conosco, que o Emmanuel está do nosso lado para nos ajudar. Muitas vezes o nosso coração fica perturbado e esquecemos desta palavra, mas nesta noite o Senhor me trouxe aqui esta noite para lembrar você que o Emmanuel está convosco. Fique em paz em teu coração, aleluia. Irmãos, muitas vezes nos esquecemos disso, da grandeza deste Deus. Em Isaías, no capítulo 40, versículo 12 a seguir, fala da grandeza deste Deus, fala da dimensão deste Deus. Quero vos convidar a abrir Isaías 40, versículo 12 a seguir, o Senhor dizendo ao profeta para transmitir ao seu povo: quem mediu com o punho as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu em uma medida pó da terra, e pesou os montes e os outeiros em balança, quem guiou o Espírito do Senhor, e quem conselheiro o ensinou, com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento, e lhe mostrasse as veredas do juízo, e lhe ensinasse sabedoria, e lhe fizesse notório o caminho da ciência. Eis que as nações são consideradas por ele como uma gota de um balde, e como um pó moído da balança. Eis que lança por aí as ilhas como uma coisa pequeníssima. Todas as nações são como nada perante ele. Ele considera-as menos do que nada, e como uma coisa vã. Quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ou quem o comparareis? Ele é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina, e os desenrola como a tenda para neles habitar. Ainda Isaías 66, verso 1 diz assim: assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis a vós? E que lugar serei o meu descanso? Porque a minha mão fez todas as coisas, e todas as coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei: para o pobre e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Aleluia. Este é o Deus que nós servimos, irmãos, o Emmanuel, aquele que está conosco. Irmãos, é importante nós entendermos a grandeza desse Deus, porque muitas vezes nós enfrentamos dificuldades, problemas, e a Bíblia relata que os problemas são algo comuns na vida de qualquer um de nós, tanto aqueles que servem a Deus, como aqueles que não servem a Deus. A palavra de Deus ali em Mateus, no capítulo 6, Jesus fala que o vento, que as águas vêm até a casa, mas a casa que é edificada sobre a rocha, ela fica firme e inabalável. A casa que é construída sobre a areia, ela cai, ela rui. Então, se a nossa fé estiver alicerçada na palavra de Deus, nas coisas de Deus, podemos sim passar por lutas, podemos sim passar por provações, podemos sim passar por tempestades, mas sabemos que o Emmanuel está conosco. A nossa casa vai permanecer, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, muitas vezes nós somos levados a utilizar, nós somos confundidos pelas circunstâncias e começamos a agir com a razão, deixamos de agir com a fé. A razão é algo que nós entendemos que é pelos sentidos, os 5 sentidos que nós temos, que é a visão, a audição, tato e o paladar. Pela razão, nós, 5 pães e 2 peixinhos, é impossível alimentar uma multidão, Pela razão, 5 pães e 2 peixinhos, não conseguimos alimentar nem os obreiros que estão aqui no púlpito. Mas pela fé nas mãos do Senhor, o milagre acontece, e aqueles 5 pães e 2 peixinhos se transformam em alimento para toda uma multidão.
começamos a entender, irmãos, a diferença entre fé e razão. A fé é um atributo da nossa alma. Por isso que é importante, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Estamos aqui esta noite renovando a nossa fé. Estamos aqui nesta noite na casa do Senhor, compreendendo a grandeza deste Deus e, ao ministrarmos a palavra do Senhor, alimentar a nossa fé, pois a nossa fé, ela não pode ser baseada nos 5 sentidos com a razão. E quando nós olhamos, irmãos, quando Jesus começa a discipular, a fazer ali os seus discípulos, a ensinar, e ele, numa jornada, ele coloca os seus discípulos num barco, e ali em Marcos, o capítulo 4, ele faz com que todos os seus discípulos entrem no barco, e diz: olha, vamos para outra margem. E ali, irmãos, ele dorme, e ali se levanta uma grande tempestade, a ponto que o barco quase veio afundar. E ali os discípulos angustiados, porque eles eram pescadores, eles estavam acostumados a enfrentar o mar da Galileia, e ali as ondas começam a entrar naquele barco, e eles começam a se assustar, e eles viram, pela situação, eles iriam realmente afundar. Então ali eles acordam Jesus, e Jesus imediatamente se levanta na ponta daquele barco, repreende o vento, e ao mesmo tempo diz ao vento: vento, quieta-te, mar, cala-te. E ali as águas se tornam em grande bonança. Aquele vento cessa, e as ondas do mar se tornam como uma grande piscina. E aí aqueles discípulos que fazem uma pergunta, que estavam tremendo: Senhor, não te importa que pereçamos? E depois eles fazem uma expressão: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Primeiro eles estavam temendo pelas suas vidas, depois eles estavam tremendo diante da grandeza de Jesus. Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Irmãos, tempestades são naturais em nossas vidas. Tempestades são algo que podemos ser assolados a qualquer momento. Passamos lutas, tribulações, mas nós temos que entender que Jesus tem poder sobre as tempestades da nossa vida. Que as tempestades que podem nos assolar estão debaixo dos pés do nosso Senhor Jesus. Que as tempestades que nos assolam tem que calar diante da voz desse Deus tão grande e poderoso que nós servimos. O importante é nós entendermos e termos Jesus no barco da nossa vida. Muitas vezes, irmãos, estava lendo ali em Ruth, quando nós lemos a história de Ruth, o sogro antes, o esposo de Noemi, Elimeleque, seus 2 filhos e a esposa, em Belém, estava ali tendo uma grande fome, e ele não consulta a Deus, vai para Moabe, e ali em Moabe, ele é acometido de uma enfermidade, e ali ele morre, e também morrem os seus filhos. E quando nós olhamos a palavra de Deus, irmãos, Elimeleque, que quer dizer o seu nome, né? Deus é rei, se esquece de perguntar para Deus: Senhor, devo ir para Moabe? E a Bíblia ensina que Deus tinha falado para que os moabitas jamais deveriam estar congregando entre Israel. E agora Elimeleque vai e leva a sua família no meio dos moabitas. Abraão desceu para o Egito sem consultar Deus, e ali, porque estava passando ali um momento de fome, e ali quase perde a sua família, seu casamento. Isaac, também num momento de fome, ele pergunta e consulta a Deus:
Senhor, devo descer para o Egito? E Deus fala, não desça para o Egito. E ali nós sabemos que, no meio da dificuldade, Deus fez prosperar ali Isaac, e a sua lavoura rendeu 10 vezes mais. Que nós temos a aprender com isso, irmãos, que não importa apenas entender, não importa apenas conhecer esse Jesus grande e poderoso, é importante que Ele esteja na sua vida, é importante que Ele seja o Senhor da tua vida, é importante que Ele controle a tua vida, é importante que você coloque a sua vida na direção dEle, e todas as suas ações e todas as suas decisões sejam direcionadas por Ele. Continuando, irmãos, o aprendizado dos discípulos. Jesus, depois dessa grande tempestade, chega do outro lado do mar da Galileia. E ali ele entra numa cidade, a cidade dos Gadarenos. Ali estava um homem terrivelmente endemoniado. A sociedade tinha colocado ele num lugar isolado, entre os sepulcros, amarrado com correntes. Mas aquele homem terrivelmente endemoniado, nem as correntes conseguiam segurá-lo. E quando Jesus chega ali naquela cidade, a colocar os pés ali naquela aldeia, aquele homem endemoniado vem até os pés de Jesus e se prostra, e se rende ao Senhor ali. E ali o Jesus expulsa aqueles demônios. E quando nós vemos, irmãos, os demônios antes de sair, pedem para que Jesus, que eles possam ir para os porcos. A primeira vez que eu li isso, eu achei que Jesus foi um pouco ingênuo. Mas na verdade, irmãos, Jesus não é ingênuo. Ali existia um propósito, porque os demônios, ao entrar naqueles porcos, todos aqueles porcos se precipitam no desfiladeiro. E os donos daqueles porcos ali vêm correndo, assustados, mas o que aconteceu? De manhã tinha ali 4.000 porcos, a hora que ele chegou, todos tinham morrido. E eles se assustam. Quem é este homem? Jesus. E expulsam Jesus dali. Aqui, irmãos, entendemos algumas coisas. Uma delas, a importância de uma vida para Jesus. Passaram toda aquela tempestade os discípulos por causa deste homem. Primeira lição que nós aprendemos aqui. Segunda lição, que o nosso Jesus tem poder sobre todos os demônios. Todos os demônios têm que sujeitar sobre a autoridade do nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, e aquele homem que foi liberto, agora em sã consciência, pede para Jesus, Senhor, permita que eu siga. E Jesus não permite, não. Volte para a sua parentela e fale quão grandes coisas o Senhor tem feito por vós. E nós vemos, irmãos, que esse homem volta e se torna ali um missionário naquela região. Faz a obra de Deus ali. E nós começamos, irmãos, a entender e a compreender a grandeza deste Deus, que tira um homem que não tinha nenhum valor para a sociedade, que a sociedade tinha desprezado, e agora é um missionário propagador da palavra do Senhor. Quantos de nós, irmãos, aconteceu isso em nossas vidas? Talvez quantos de nós a sociedade já tinha desistido, a nossa família tinha colocado de lado, não vai dar certo, não tem jeito, não vai servir para nada. Mas quando Jesus parou na praia da nossa vida, aleluia, Ele começou a escrever uma nova história, libertou-nos de todas as pragas, de todos os demônios, de todos os vícios, e hoje estamos aqui para adorar, para glorificar, para exaltar o nome deste Deus grande e poderoso, este Deus que nos ama. O que espanta, irmãos, causa espanto em mim, um Deus tão grande, Criador do universo. Pergunta para os cientistas, irmãos, qual é o tamanho do universo? Não consegue medir. Só a Via Láctea, onde nós estamos aqui, o tamanho da Via Láctea, segundo aí os estudiosos, tem mais de 100.000 anos-luz. 100.000 anos-luz, um ano-luz
A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Se não me falha a memória, em um segundo é como se a luz desse 8 voltas em volta da Terra, em um segundo. Olha a velocidade. Só a Via Láctea, só para mostrar para nós o tamanho do Deus que nós servimos. E esse Deus, irmãos, tão grande, tão poderoso, nos ama individualmente. E a Bíblia diz que Ele sabe até quantos fios de cabelo eu e você temos. Este Deus tão grande um dia se inclinou para as nossas vidas e nos tirou do lamaçal do pecado. E aqui estamos esta noite para glorificar e exaltar o nome deste Deus. Irmãos, nesse ensino aos discípulos, Jesus estava ensinando quem era Ele. Jesus estava mostrando quem era Ele. Os discípulos não conheciam, mas eles começam a ver que Jesus tem poder e autoridade sobre a natureza. Agora tem poder e autoridade sobre os demônios. E quando Jesus é expulso, nesta continuação em Marcos, no capítulo 4, 5, Jesus volta novamente, chega em Cafarnaum, e ali já tinha uma grande multidão o esperando. E ao colocar os pés ali na praia, ali tem um pai desesperado, Jairo, estava esperando Jesus chegar. E ali, Jairo era o chefe da sinagoga, irmãos. Acredito eu que a filha, com 12 anos, muito enferma, ele tinha cumprido todos os ritos judaicos, todos os sacrifícios para a cura da sua filha, tinha buscado os recursos que a medicina e também que a religião ali tinha como ritos, para que aquela criança fosse curada, mas ela não foi. Os fariseus eram uma das partes dos judeus que mais perseguia Jesus. Jairo teve que enfrentar ali o preconceito, porque se ele procurasse Jesus à luz do dia, as pessoas que faziam parte ali do Sinédrio, com certeza, iria repreendê-lo, talvez expulsá-lo, mas naquele momento ali de desespero, ele não pensou 2 vezes em ir até Jesus. Então ele começa a ir e diz para Jesus, e fala: Jesus, a minha filha está terrivelmente doente, está pronta para morrer, e convida Jesus para ir até a sua casa. E Jesus prontamente se dispõe a ir. E nós sabemos, irmãos, a história que no meio do caminho, uma mulher, que a Bíblia não relata o nome, mas que também por 12 anos tinha sofrido de uma enfermidade, uma hemorragia, que ela, entre as pessoas que apertavam Jesus, ela consegue algo que ninguém conseguia ali. Muitas pessoas estavam apertando Jesus, muitas pessoas estavam tocando em Jesus, mas ela tocou em Jesus de forma diferente. Aleluia. Jesus para tudo, ela toca em Jesus, Jesus para tudo, para. Alguém me tocou. E Pedro, fala: Senhor, como se Pedro falasse: o Senhor só pode estar brincando, Senhor Jesus. Todo mundo te aperta aqui, todo mundo te espreme, e o Senhor fala: alguém me tocou? Todos estão te tocando. Mas Jesus diz: não, alguém me tocou de forma diferente, porque de mim saiu virtude. E aquela mulher, não podendo se esconder, ela revela: Senhor, fui eu. E ali naquele mesmo momento, ele ensina mais uma lição aos seus discípulos, que Jesus tem poder sobre toda a enfermidade. Aquela mulher que sofria por 12 anos, irmãos, não era 12 dias, não era 12 meses, 12 anos. Só quem passa por um período de enfermidade sabe o que eu estou falando. Só quem passa por um momento em que talvez ou nós ou alguém da nossa família passa por um período grande de enfermidade. O que é isso? Como foi importante para aquela mulher receber essa vitória?
porque a Bíblia ensina e diz que ela já tinha gastado todo o seu dinheiro. Talvez era uma família bem-sucedida, tinha dinheiro, mas a enfermidade tinha roubado todo o dinheiro dela. E naquele momento Jesus falou para ela: vai, filha, a tua fé te salvou. Mas no momento que Jesus estava ali conversando com aquela mulher, chega um grupo de pessoas que estava na casa de Jairo e diz: Jairo, não incomoda mais o mestre, a tua filha morreu. Se os irmãos abrirem as vossas Bíblias ali em Marcos, no capítulo 5, o versículo 35, que eu guardei em meu coração, irmãos. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? 36. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Aleluia. Não temas, crê somente. Irmãos, quantas vezes as notícias são ruins, as dificuldades são grandes, notícias ruins de um lado, notícias ruins do outro, e o Senhor dá uma palavra dessa de consolo: não temas, creia somente. Aleluia. No momento de morte, irmãos, no momento que as esperanças já tinham ido embora, Jesus fala: não creia, não temas, creia somente. Quantas vezes, irmãos, talvez alguém da nossa família, talvez alguém no mundo das drogas, talvez alguém no mundo dos vícios, do álcool, da bebida, talvez alguém da nossa família, o Senhor tem uma palavra para nós esta noite, tem uma palavra para você esta noite: não creia, não temas, creia somente. Aleluia. Irmãos, ali ele chega naquela casa, e as pessoas que estavam ali esperando, Jesus chega e diz: olha, ela não morreu. E as pessoas começam a rir, como se dizia: esse Jesus aí está querendo brincar com a nossa vida, né? A criança morreu, e ele diz que ela não morreu. Só pode ser brincadeira, um momento tão sério como esse. E Jesus manda todas aquelas pessoas que não tinham fé embora, e traz com ele Pedro, Tiago e João, e traz os pais da criança. E nós sabemos, irmãos, que naquele momento Jesus entra naquela casa, pega aquela criança na mão. Naquele momento, aquela criança volta à vida. Irmãos, Jesus estava ensinando mais uma lição para os seus discípulos: que Ele tem poder sobre a morte. Aleluia. A última palavra é dele. O médico pode dizer que não tem mais jeito, o médico pode dizer que não tem mais solução, mas a última palavra é do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, quantas lições o Senhor tem nos ensinado nesta noite. E ainda em Marcos, no capítulo 6, os 5 pães e 2 peixes, que para nós aqui não daria para fazer nenhuma refeição a todos nós aqui. Ali ele faz uma grande multiplicação e alimenta mais de 4.000 homens, fora crianças e mulheres. O Senhor da providência, o Emanuel, está conosco. Aleluia. Não importa, irmãos, às vezes o pouco nas mãos do Senhor, Ele faz milagre e transforma em muito. Às vezes a gente fica preocupado, entrega, o Senhor Jesus fala: entrega teu caminho a Ele, confia nele, o mais Ele vai fazer.
Jesus fala ainda em Mateus 28, vinde a mim vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, que vos aliviarei, e encontrareis descanso para a vossa alma. Aleluia. Irmãos, muitas vezes nós encontramos em situações que realmente abalam, que realmente nós saímos, abala a nossa estrutura, mas nós devemos confiar no Senhor, confiar, entregar a nossa vida ao Senhor, descansar na providência desse Deus maravilhoso. Como nós vemos essas lições, como nós vemos Jesus ensinando os seus discípulos, essa palavra também é para nós hoje, irmãos. Jesus está nos ensinando. O que está te perturbando? Qual é a tua necessidade nesta noite? Qual é a aflição que tem chegado ao teu coração? Irmãos, como eu disse, Elimeleque foi para Moabe porque estava faltando pão em Belém. E Belém, traduzindo, quer dizer casa do pão. Estava faltando pão na casa do pão. A sociedade, irmãos, aí fora, precisa ouvir, precisa conhecer a este Deus que nós servimos. Quando nós olhamos a nossa sociedade, confiar em quem? Em políticos. Cada dia nós vemos a corrupção. Confiar em psicólogos, confiar em pessoas que mudaram até a forma, ou recriminaram até a forma dos pais ensinarem os seus filhos e corrigir os seus filhos. Pedagogos, que hoje se um pai bater num filho, repreender um filho ali com uma varinha, é perigoso parar na polícia. Irmãos, a sociedade não tem a resposta para o caos que está aí fora, mas eu e você temos a resposta. Eu e você, nós temos a resposta. Elimeleque saiu de Belém, da casa do pão, porque não tinha pão, e desceu ao Egito, desceu a Moabe. E nós, irmãos, não precisamos sair da casa do pão, porque aqui tem pão fresquinho todo dia. Aqui tem pão fresquinho cada culto, porque o pão verdadeiro que veio do céu está entre nós. Ele chama Emanuel, o Deus conosco. Nós temos pão todo dia na casa do pão. Aleluia. A igreja é a casa do pão, irmãos, e Jesus é o pão da vida. Mas o mundo aí fora precisa ouvir esta palavra. O mundo aí fora precisa ouvir e chegar até a igreja e receber o pão para a sua alma. Quando nós vemos aí muitos indo para as drogas, para a bebida, porque na verdade o seu interior está vazio, está buscando algo para preencher o seu coração, e nós sabemos que o nosso coração, o coração de toda a sociedade, só vai ser preenchido com o verdadeiro pão que vem do céu. Aleluia. O Senhor Jesus disse isso. Ele é o pão do céu. Quem crê nele jamais terá fome, jamais terá sede. E nós estamos aqui esta noite porque nós cremos neste Deus grande, neste Deus poderoso, neste Deus tremendo. Quantos nesta noite podem adorar este Deus grande e poderoso? Aleluia. Irmãos, nós não precisamos sair da casa do pão. Jesus está aqui esta noite. Aleluia. Muitas vezes, irmãos, muitas coisas têm roubado. Muitas coisas têm roubado a nossa atenção. Muitas coisas têm roubado a nossa comunhão com o Senhor. Muitas coisas quer tirar nós da presença de Deus, quer tirar nós da comunhão com o Senhor. O inimigo tem lutado de todas as formas para colocar dúvida no coração do povo de Deus. Hoje nós temos aí bons planos de saúde,
Temos aí muitos advogados capacitados, sim, muitos médicos capacitados, sim, mas irmãos, acima de todos esses homens nós temos Jesus, o Deus conosco, para nos ajudar em qualquer circunstância que possamos enfrentar. Muitos têm trocado Jesus, muitos, como o povo de Israel, na época de Ruth, buscava a Deus, quando vinha a luta, quando vinha a prova, quando os inimigos invadiam Israel, então, para se livrar dos inimigos, eles iam lá e buscavam a Deus. Senhor, nos perdoa. E o Senhor, por bondade e misericórdia, levantava um juiz e libertava aquele povo. Mas a partir do momento que a nação voltava a gozar de liberdade, voltava a gozar das bênçãos de Deus, rapidamente eles também se voltavam contra Deus e deixavam de buscar o Senhor. Irmãos, Israel nos deixa uma lição aqui, e nós temos que estar atentos, para que nós não venhamos cair no mesmo erro de Israel, conhecendo este Deus grande e poderoso que nós conhecemos, trocá-lo por qualquer outra coisa, deixar de buscar a presença de Deus, deixar de buscar essa tão grandes coisas entregues a cada um de nós, e trocarmos o Senhor por qualquer outra coisa. Que nós possamos nesta noite sair com o nosso coração, nos lembrando que o Deus Emanuel está conosco, mas acima de tudo permanecermos firmes na presença dEle, não ter ou não vir à igreja como uma religião, como algo de costume, mas ter a alegria de vir cada vez sim para adorar e glorificar o grande eu sou, o grande Rei de Israel, o grande Deus Todo-Poderoso, que nos amou de uma forma tão grande, que entregou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Acima dele ser tão grande, acima dele ser tão poderoso, tão grande que nenhum homem vai conseguir medir a grandeza deste Deus, ainda ele se inclina a ouvir as nossas orações, se inclina a conhecer a cada um de nós, conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó, está sempre disposto a nos ajudar, a nos levantar e a nos fortalecer. Podemos orar, pastor? Quero convidar a igreja a se colocar de pé, convidar você o Emanuel está aqui esta noite, mais uma vez. Qual é o problema que talvez você está enfrentando? Enfermidade na sua família, talvez um filho desgarrado, problemas espirituais, talvez até a morte espiritual de alguns. Não temas, o Emanuel está aqui esta noite. Eu queria convidar você a juntar a fé dos nossos irmãos obreiros, pastores, e convidar você a vir aqui à frente para nós orarmos juntos, lembrarmos desse Deus tão grande, e colocarmos diante deste altar todas as nossas dificuldades, todas as nossas aflições, tudo aquilo que está colocando angústia ao nosso coração, depositar diante deste altar, confiando neste Deus grande, nesse Deus poderoso, nesse Deus tremendo, que tem poder sobre o mar, que tem poder sobre o vento, que tem poder sobre a natureza, que tem poder sobre as doenças, que tem poder sobre os demônios, que tem poder sobre qualquer tribunal. O homem pode julgar algumas causas, mas Deus é o supremo juiz. Talvez você tenha alguma causa, talvez você tenha alguma decisão importante a tomar, e não sabe, ou não ouviu a resposta de Deus. A resposta é: confia no Senhor, peça orientação a Ele, para tomar a sua decisão, espere nele. Nem todas as famílias saíram
de Belém, embora faltando pão ali. Talvez alguns tenham buscado a alegria fora da casa do Senhor. Talvez tenha alguns buscando alegria lá no mundo, talvez numa bebida, talvez num bar, talvez numa casa de dança, uma casa de música, querendo preencher um vazio que só Jesus pode preencher. Irmãos, como Deus repreendeu muitas vezes Israel por buscar ajuda ali no Egito, nós temos socorro bem presente aqui, irmãos. Aleluia. Não precisamos ir lá no Egito buscar ajuda de ninguém. Precisamos apenas confiar em Deus, buscar ajuda em Deus e descansar e esperar a resposta. Senhor, faço. Senhor, devo agir. Senhor, devo esperar. Aleluia. Pai querido, nós aqui estamos esta noite mais uma vez, diante deste altar, Senhor, diante da Tua palavra, que é grande, que é poderosa, Pai. Pedimos mais uma vez, Senhor, que através do Teu Espírito Santo, continue a falar, Senhor, em cada coração, em cada vida. Senhor, aqui estamos, ó Pai, diante de Ti. Aqui estamos, o Senhor, os Teus filhos, aqui, ó Pai, talvez enfrentando os problemas e dificuldades, Senhor, que só Tu sabes, mas sabemos que está tudo no Teu controle, Senhor. Coloca, Senhor, as Tuas mãos, coloca a paz neste coração, ó Pai, angustiado, nesse coração, ó Pai, que está angustiado e com tribulação, Senhor. Pai querido, se tem aqui, meu Deus, alguém enfermo, Pai, nesta noite, no nome de Jesus, que o Senhor venha restaurar a saúde deste irmão, desta irmã, Senhor. Aqueles que estão nos ouvindo pela internet, Pai, que a Tua presença, a Tua graça, Senhor, venha também invadir este lar. Vem, Senhor, invadir esta família, Senhor. Que tudo aquilo, meu Deus, que o demônio tem tentado roubar, na autoridade do nome de Jesus, Senhor, concede a Tua vitória, concede a Tua libertação, Senhor, concede a Tua cura, Pai. Renova, Senhor, a fé. Renova, Senhor amado, a fé dos Teus filhos que foi roubada, Senhor. Renova, Senhor, a alegria de Te servir, ó Pai, que o inimigo tem roubado pelas lutas, as dificuldades. Mas a Tua palavra nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Traz alegria de novo, Senhor, aos corações, ó Pai. Que as tempestades, Senhor amado, não venha ser a causa, Senhor, de muitos parar na jornada, mas que possa sim ser alimento e estrutura para continuarmos firmes na Tua presença, Senhor. Pai querido, no nome de Jesus, ó Pai, visita cada um de nós, visita os nossos lares, visita as nossas famílias, visita nosso ser, Pai querido e santo. Aos momentos de dificuldade, entendermos a Tua palavra e nos lembrarmos que o Emanuel está conosco, que nós não devemos nos abalar, que Jesus está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É a Tua promessa, Senhor. Pai querido, no nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Senta um instante. Deus abençoe o pastor Rogério pela ministração e guardemos a mensagem do Senhor. Tatiane, eu louvar o Senhor e por na sequência estaremos já orando e encerrando o trabalho. Quinta-feira, grande noite da vitória. Domingo pela manhã, nossa escola bíblica dominical e o trabalho do Senhor avançando a causa do Senhor. Essa noite quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Pode soltar, querido. Aleluia. Se você pensa que está tudo terminado, é aí que você se engana. Aleluia. Se você pensa
que está tudo terminado e que tudo acabou. Uma coisa eu lhe digo nessa hora, que a última palavra é do Senhor. Se você se ajoelha, não consegue mais orar, pensa que os teus inimigos triunfarão, mas uma coisa eu quero lhe falar: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida e essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida e essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Aleluia. Tome posse da tua bênção nesta noite. Aleluia. Escute. Não está tudo terminado em sua vida. O teu Deus nunca mudou. O que promete, Ele cumpre, não falha não. Nunca, não duvides do Senhor. Deus é Deus sem você. E o que é você sem Deus? O teu elo com o Senhor não foi quebrado, não. Sinta agora esse renovo de poder. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida e essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir, não. Tome posse da sua bênção hoje aqui. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Eu declaro sobre a tua vida nessa noite. Aleluia. Essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir, não. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Eu recebo a minha bênção hoje aqui. Hoje aqui. Hoje aqui. Hoje aqui. Amém. Estamos de pé, agradecemos o Senhor pela oportunidade, né, de estarmos na casa do Senhor e guardemos a palavra, né? O Emmanuel está sempre juntinho de nós, né? Às vezes nós vacilamos, né, no nosso conceito, mas Ele nunca nos deixa, né? Ele está sempre junto de nós. Nas maiores adversidades, nas maiores dificuldades, Ele é o Deus conosco.
O importante é termos a fé, termos a sensibilidade para percebermos que o Senhor está conosco. Amém? Guardemos então o ensino e a palavra. O pastor vai orando por nós, nos abençoando. Quinta-feira, noite da vitória, e oportunidade de todos estar aqui para junto cultuar ao Senhor. Oremos. Maravilhoso Deus, eterno e glorioso Pai, te louvamos, Senhor, pela vida, pela paz, pela salvação, pelo perdão dos nossos pecados. Senhor, te louvamos pela vida, Senhor. Agora, Pai, despede-nos a tua paz, acompanha-nos aos nossos lares, guia os nossos passos pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Guia cada um dos teus filhos e guarda debaixo da tua mão poderosa, Senhor, livrando de todo mal, dos acidentes, dos perigos desta vida. Abençoa aqueles que não puderam aqui chegar esta noite. Ó Deus, vai ao encontro de cada um dos teus filhos e opera maravilha para a glória do teu nome. Nós te pedimos e te agradecemos no eterno e soberano nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. A graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine sobre cada vida, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Volte quinta-feira, irmão, traga mais um. Venha adorar o Senhor na beleza da sua santidade.